Olha aqui, ó. Tem um aspecto que eu queria trazer a debate também, que envolve o comportamento do pai. Mas não envolve só o comportamento do pai. O comportamento do pai dentro de um sistema social e judicial que restringe, muitas vezes, esse comportamento e, às vezes, ajuda a criar pais que ou não acreditam na justiça ou são fracos, que não tomam medidas quando necessário. Eu vi aqui o comentário no chat, falei assim, o pai do Henry também não fez nada. Assim, na verdade, é o seguinte, o menino começou a reclamar que o Jairinho abraçava ele forte, machucava ele, etc e tal. O pai falou com a sogra. Inclusive tem uma matéria que a gente vai reproduzir no site aqui, uma matéria que tem o diálogo, né, que ele foi reproduzido, inclusive, como testemunhos aí do julgamento. E ele fala das agressões. Ele fala assim, o tio me machuca. Aí ele fala que estava com a avó, né, a mãe da Monique, com a babá na casa da avó, e tinha levado o Henry, e ele diz que ele estava meio tristinho. Eu perguntei, filho, o que houve? Ele estava em Bangu, na casa da avó, e ele falou, papai, não quero ir mais para a casa da mamãe. Eu falei, filho, o papai vai buscar você no fim de semana, fica tranquilo. Ele continuou tristinho e eu questionei, filho, o que está acontecendo? E ele falou, o tio me machuca. Segundo o pai do Henry, a Rosângela disse para ele esquecer o assunto. A Rosângela é a mãe da Monique. Aí ele continua narrando. Estavam do lado dele a avó e a Tainá, que era a babá. E eu falei, dona Rosângela, a senhora ouviu que não é coisa da minha cabeça, o que o Henry tá falando. E ela, esquece isso. O Henry acabou de vir da psicóloga. A Monique está lá. E ele está aqui. Inclusive, está fazendo sessão para isso. Ele é muito inteligente, como se o menino estivesse inventando coisas, tá? Muito inteligente, quer dizer, criativo aqui, como se ele estivesse inventando as agressões. Eu falei assim, disse o pai, mas o Henry está falando. E ela, mas isso não está acontecendo. Inclusive, a Tainá está aqui do meu lado. De acordo com ele, menos de uma hora depois, Monique ligou para ele afirmando que tinha instalado uma câmera no quarto do menino, mas que as imagens não mostraram nada. Ela negou que Henry sofresse qualquer agressão. Tá? Ela disse, esquece isso, Leniel. Trabalha aí tranquilo, isso não existe. A Tainá foi contratada para isso. Ela fica com ele a manhã inteira e só sai da presença do Henry quando eu chego. Bom, aqui tem várias camadas de análise e que eu quero colocar para você. Eu fiz uma pesquisa, inclusive com o auxílio aqui da inteligência artificial, em busca de decisões da justiça, do judiciário, em termos de medida protetiva solicitadas pelo pai contra a mãe, em função de agressões a filho, ou algum tipo de problema com o filho, assédio, etc e tal. Não tem, não me trouxe. Aí eu vou pedir o auxílio aqui do professor Marcelo Monteiro, que é um operador do direito, tem mais de 20 anos no Tribunal do Júri, que talvez tenha conhecimento de algum caso, mas todos os casos, a maioria acachapante, inclusive tem casos, Marcelo, em que o homem até é agredido pela mulher, pede a proteção da Maria da Penha e também não tem. Quando eu peço para IA, para puxar a lista dos pedidos, né, de medida de proteção, o que vem é o contrário. A IA ficou até meio abilolada aqui, falou assim, não, mas o pai pedir medida protetiva. Então, o que isso nos revela? Primeiro, qualquer pessoa hoje, qualquer pai que pense, eu vou pedir uma medida protetiva porque eu tô preocupado, né, e tem algum risco, etc, etc, etc. Ele já se sente constrangido pela sociedade. É o contrário. Ele se sente constrangido pela sociedade, ele não acredita no judiciário, e essa sentença da juíza aí, ela só corrobora isso, endossa ainda mais essa percepção. Ele vai pensar assim, se eu pedir não vai dar nada, e revela a construção psicológica dos homens de hoje em dia. Porque eu sou como o Ari, eu fico irracional. Se envolver filho, não, deixa todo mundo. Eu fico irracional. Envolver o filho, então assim, o pai, claro que a gente aqui de engenheiro de obra pronta, infelizmente, a gente está aqui falando sobre uma morte que já aconteceu. E é bom que a gente diga, é um assassinato, Carol. A gente tem pudor aqui, veio a falecer, não. Esse menino foi assassinado. E foi assassinado mesmo com todos os indícios presentes de que ele poderia ser assassinado. Então, qualquer pai hoje que estiver assistindo a gente e que estiver achando que pode acontecer isso com o seu filho, pegue o seu filho, coloque debaixo do braço e leve, entendeu? Então assim, a gente tem um problema grave, é muito mais profundo. Claro que isso serve para mães, é óbvio. Só que a gente está aqui justamente discutindo uma sentença de uma juíza que ela é contaminada por uma ideologia de gênero que pressupõe que a mulher ela tem algum tipo de moralidade superior ao homem. Todos nós somos seres humanos. A lei tem que ser igual para todos. Psicopatas existem, mulheres e homens. Então aqui, me auxilie, por favor, professor, em relação a essa temática. Cláudio, isso que você está dizendo é o que acontece quando um sistema de justiça troca o julgamento
julgamento sob a perspectiva do que é justo por esse tal julgamento sob a perspectiva de gênero ou sob a perspectiva racial. O que passa a importar aí? Você divide o mundo entre opressores e oprimidos, tudo entre aspas, pelo amor de Deus, né? E aí, quando vem o sujeito daquele grupo que você identifica como o grupo dos oprimidos, aí, para esse aí, tá tudo, você, medida protetiva, tudo que ele pedir, você concede. Você arruma um perdão judicial, você fez esse artigo que eu vi agora há pouco, muito feliz, né? Dizendo que só muda a pronúncia do Henri, né? O Henri Borel é o nosso Henry Nova, né? A polícia chega e o sujeito diz assim, eu fui esfaqueado. Aí a polícia diz, não, mas você é branco, né? O sujeito que você diz que esfaqueou você é um não branco, então você deve estar mentindo, né? Porque afinal de contas você é o opressor, ele é o oprimido, é a mesma porcaria, né? Então, quando você tem, por exemplo, né? E aí eu sei que muita gente vai encarar isso como polêmico, mas olha só, feminicídio. O que é feminicídio? Para que criaram um crime chamado feminicídio? Porque já existe homicídio. Homicídio é matar alguém. O crime é matar alguém. Não importa se esse alguém é do gênero masculino ou do gênero feminino, né? Não, mas nós criamos o feminicídio porque o feminicídio traz uma pena maior para quem matar uma mulher por razões de gênero. Ué, e quem matar um homem por razões de gênero? Não tem pena maior para esse? Vocês lembram daquela mãe que tinha lá uma companheira e elas não gostavam do gênero masculino, o problema delas, não é? Mas essa mulher tinha um filho e ela castrou o menino porque ela não se conformava que o menino fosse menino, porque ela não gostava do gênero masculino, ela queria que o menino virasse menina. Ela castrou o menino e não adiantou nada, o menino continuou sendo menino e gostando de coisas que menino gosta. Vocês lembram desse caso? Ela matou o filho. Ela obviamente matou o filho por razões de gênero, mas não tem um crime com um nome especial e com uma pena mais grave para isso. Então vejam que aí você perdeu totalmente a noção de que todos são iguais perante a lei e que todos merecem a mesma proteção da lei. Você merece a proteção da lei para essa gente se você tiver rotulado como alguém que faz parte do grupo dos oprimidos. Mas se você é branco, se você é do gênero masculino, aí você não merece tanta proteção assim. Quando você já parte dessa visão absolutamente desigual dos indivíduos, né? Porque o que importa é o indivíduo. O que deveria importar é o indivíduo. É o direito à vida do indivíduo. Se ele é homem ou mulher, não interessa. Se ele é branco ou negro, não interessa. O que devia importar é o direito à liberdade do indivíduo. Se ele é homem, mulher, branco ou negro, também não deveria interessar. Mas, infelizmente, tudo se pauta para essa gente pela sua identidade como negro, como branco, como homem, como mulher. Isso é a própria negação do conceito de justiça. A venda nos olhos da justiça é exatamente para que esse tipo de distorção não acontecesse. Infelizmente, é o que vem acontecendo. Excelente, professor. Eli. Obrigado, doutor Marcelo. O artigo é meu. E para quem não leu... O artigo é do Eli. O senhor falou, é porque saiu no portal, mas o artigo é do Eli. Eu esqueci. Parabéns, Eli. Parabéns, Eli. Obrigado. Recomendo, inclusive, pode colocar, por favor, Brenda, na tela rapidamente aqui, o artigo que o professor Marcelo menciona, foi escrito pelo Eli ontem, é esse aqui, ó. Você tá com ele aí? É o Henri Borel, é o nosso, é o Henri Novato. Se quiser, eu coloco aqui, Cláudio. Pode colocar, então. Tá aí, pronto, tá aí, tá no site, tá? Baixa só um pouquinho, tá aí, artigo do Eli, tá? O rostinho dele ali, tá bom? Eli, inclusive, se quiser fazer referência a isso, fica à vontade, tá? Parabéns, Eli. Obrigado, doutor Marcelo, vindo de você é uma honra. Qual é a comparação que eu fiz, Cláudio? Que poucos dias antes eu publiquei sobre um caso aqui no Reino Unido, que ele também repercutiu, também chocou as pessoas, tanto quanto o caso do Henri Borel. Aí eu notei a coincidência que é o Henry, né? É só a pronúncia que muda, como disse o Marcelo, é o Henry Novak. Ele tinha apenas 18 anos, foi em dezembro de 2025, e ele é um universitário lá de Southampton, né? Uma cidade no sul da Inglaterra. E ele estava voltando de uma noitada, nem bebeu muito, o sangue dele indica que ele podia até dirigir se ele quisesse, ele estava caminhando de volta para a acomodação universitária. Aí ele avista um homem de turbante com uma
uma adaga longa na cintura. Aí ele comenta algo assim, você é um cara mau? O que tá acontecendo aí? Ele resolveu interpelar, né? Talvez já se sentisse ameaçado com um cara ali na frente de uma casa, pairando ali com uma espada na cintura. E aí, quem decidiu escalar foi esse cara, ele é descendente de indiano, e da religião, que é uma religião pacífica, na verdade, nesse caso, a religião não é o problema, é a religião Sikh. São muito pacíficos, muito respeitados aqui no Reino Unido. E aí eles entraram numa luta corporal e o Henry, ele esfaqueou o Henry 4 vezes. E uma das primeiras foi logo no peito e cortou uma veia e ele sangrou por dentro igual o Henry Borel. E aí o que aconteceu? Ele mentiu pro irmão que foi alvo de racismo. O irmão ligou pra polícia, contou essa história. A polícia chegou, o Henry estava caído ao chão e aí ele estava dizendo, dá pra ver que ele tinha dificuldade de falar já. O policial chegou, perguntou o nome dele, ele nem conseguiu responder. Ele começou a dizer, não consigo respirar. Ele me esfaqueou. Ele falou não consigo respirar 9 vezes e ele me esfaqueou umas 2, 3 vezes. E o policial falou, é mesmo, amigo? Acho que não, hein? Sem examinar. Minutos depois ele estava morto. E antes dele morrer, ele foi algemado no chão. Nem checaram se estava sangrando. Ele tinha outras lacerações, tinha um corte no rosto. Então ele tinha indicações, né? Eles nunca ouviram falar em sangramento interno, né? Então isso revoltou muitos britânicos, porque até o primeiro-ministro Keir Starmer, lá em 2020, quando o George Floyd, inclusive era um criminoso de carreira lá nos Estados Unidos, foi morto injustamente na mão da polícia, isso é verdade. Só que a interpretação muito estreita que foi dada para a causa identitária, para o identitarismo avançar, que foi o que aconteceu, foi que era racismo. Até hoje eu não vi prova nenhuma de que era racismo, o motivo do policial ter feito isso. Ele era um traficante de fentanil, inclusive, e já tinha engolido outra vez fentanil que ele estava carregando. Quase morreu porque fez isso. Enfim, então, todo o establishment, os principais políticos daqui, do Reino Unido, outro país, fizeram aquela foto de se ajoelhando, né? Fizeram campanhas, inclusive, também teve protocolo na perspectiva de raça aqui para a polícia britânica, tá? Que diz assim que a justiça racial no policiamento não necessariamente quer dizer tratar todos como iguais, como estava o Marcelo falando, e foi isso que aconteceu. O Henry não foi tratado como igual, ele foi tratado como um branco suspeito de racismo e aí foi algemado e morreu. Enfim, então eu acho que tem tudo a ver um caso com o outro. Tem gente objetando que não está aqui, o doutor Marcelo, acho que a comparação é válida, e foi isso. Eu quero só trazer bem rapidamente, Cláudio, um artigo que eu traduzi, um trecho de um livro, na verdade, há 9 anos, em que eu já dei a dica aqui, que dizem estudos da violência doméstica, né? Já que o doutor Marcelo tocou aí no feminicídio. Quem é o autor? O David Benatar é um filósofo excelente era da Universidade da África do Sul, teve que sair justamente pela pressão woke dentro dessa universidade. E ele cita, não é só a opinião dele, mais de 10 estudos, tá? No meu site aqui, Chibolete.org, Chibolete.x, mostrando que as mulheres, como disse a Carol, como disse a Júlia, são tão propensas quanto os homens a iniciar violência, inclusive violência doméstica. Já ouviram falar nisso? Tem estudos acadêmicos já publicados e ignorados pelo establishment woke progressista no Brasil. Tá tudo aqui, quem quiser conferir lá no chibolete.org/violência doméstica com o hífenzinho. Obrigado, Eli. Carol. É exatamente esse caso é tão impressionante. Os casos que o professor Marcelo traz aqui vai dando mais revolta, né? Mas é exatamente isso. As mulheres, geralmente no relacionamento, as mulheres são muito mais desequilibradas. A primeira a dar o tapa é a mulher, a primeira a surtar é a mulher. Não dá para simplesmente a gente agora fazer um protocolo diferente porque a mulher é o sexo mais frágil. Não é. Isso é uma pauta que, inclusive, algumas deputadas, Júlia Zanata, por exemplo, é uma que bate nessa tecla e, né, só vê aí o quanto a coitada da Júlia é alvejada, mas é exatamente isso, de botar uma lei que, assim, é falso testemunho. A mulher não pode ir à delegacia alegando que a mulher falar, olha, eu estou sendo perseguida, o meu namorado, meu companheiro, meu isso, tá me ofendendo, como é que é, aquela, né, violência psicológica, e simplesmente a justiça prende e deixa a pessoa ali. Se for mentira, e se for uma criação da cabeça das mulheres, simplesmente partir do pressuposto porque só uma mulher que está fazendo uma denúncia, aquilo ali passa a ser verdade, é inacreditável. A gente sabe que tem muito homem que é, sim, vítima de mulheres que são completamente descontroladas. Então a gente não pode normalizar isso em nome de não, a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Que é como falou ali a juíza no vídeo desde 2021. A gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal. Com base em quê, né? Que fonte é essa que parte do pressuposto que é uma sociedade patriarcal? A gente vive
numa sociedade onde os homens, sim, é cultural que eles sejam o chefe de família, a cabeça da família, né? O líder espiritual da família. O problema é que são anos de desconstrução disso, né? Como é que é aquele negócio? Workshop para homem aprender a chorar, né? Workshop para homens aprenderem a externalizar os seus sentimentos. Pelo amor de Deus, é uma sociedade infantilizada. O que acontece é que a gente normalizou todo tipo de loucura. Hoje em dia, quando o sujeito é completamente fora da casinha, a sociedade acha que tem obrigação de acolher e não simplesmente de falar, querido, você precisa de uma ajuda, você precisa de um tratamento. Quando uma pessoa tem um problema de obesidade mórbida, você não pode falar, olha, isso vai te dar um problema de saúde. Você precisa, né, entender que isso tem milhões de impactos. Você vai morrer mais cedo se você continuar com esse nível de obesidade mórbida. Não, mas isso como é gordofobia, sei lá como é que chama isso, né? Tudo agora tem uma fobia no final, que é difícil até acompanhar esses termos novos que surgem. Mas assim, em que momento a gente passou a normalizar esse tipo de distúrbio, né? Esses casos de que o professor Marcelo narrou aí, que eu não conhecia, de duas mães que fazem isso com um filho, elas têm que ser penalizadas e para ontem, elas têm que ser presas. Isso é um nível de psicopatia que a gente não pode normalizar, não pode. E a gente não pode ter o discurso criminalizado. É exatamente o que a gente bate aqui no programa sempre em relação a essa lei da misoginia. Imagino depois que isso passar. A gente não pode mais, nem eu, enquanto mulher, vou poder mais discutir isso, né? Porque também vou ser acusada de misoginia, pelo visto, entendeu? Como é que é aquilo, capitão do mato, né? Que é o que eu escuto quando eu faço uma crítica em relação a um projeto que finge proteger a mulher e, na verdade, não protege. Sei lá, equiparação salarial e vários outros projetos que são transvertidos de proteção de mulher, mas que, na verdade, nos prejudica. Todas as vezes que eu faço um comentário sobre isso nas minhas redes sociais, é uma enxurrada de mensagem que eu envergonho as mulheres. Então, imagina pouquíssimas das deputadas que têm coragem de enfrentar tudo isso e de votar contra essas coisas, né? Elas passam ali por um patrulhamento completamente desproporcional. Então, assim, primeiro, parabéns a todas as deputadas que têm coragem de perder voto, porque você perde voto, né? São várias as mulheres, inclusive de direita, que me xingam, inclusive pessoas que já me seguem há um tempo e que curtem certas ideias que eu tenho de política, mas é só o falar de mulher que vem uma crítica aí de que não pode e que eu estaria traindo aí uma classe. Eu não tenho que trair ninguém, eu tenho que ter compromisso com a verdade e com a sanidade mental e não com uma agenda progressista que está sendo imposta na sociedade goela abaixo. Muito bem. Olha aqui, ó. Vocês querem fazer algum comentário dessa passagem aqui? Não? Eu vou só... Por favor. Porque tem a questão do... Quando a Carol fala sobre agenda progressista, eu gostei que ela chamasse agenda progressista. É importante pegar por que este nome. Quem lançou, propagou e inventou este nome. E disto aí deduz-se, origina-se toda essa confusão. Isso nasce logo pouco antes da queda da União Soviética, quando as esquerdas europeias ficaram sem ação, onde praticamente a esquerda sumiu na Europa. Em criar formas de domínio. O que nós estamos examinando e finalizando, isto é um conjunto de ideias focadas, formas de domínio. E o termo progressista é todo esse sentido. Vou fazer o retrocesso em cima de uma agenda que se diz progressista. É marketing de totalitarismo. Muito bem. Olha aqui, ó. Só um último aspecto desse julgamento, professor Marcelo, eu sei que o senhor tem que sair para um compromisso. A gente teve no julgamento, a defesa da Monique apresentou um vídeo que foi utilizado aí para criar algum tipo de empatia, para mostrar que ela era uma ótima mãe, etc. e tal. E eu queria também a sua avaliação sobre o ponto de vista mesmo probatório, né? Qual é o peso que um vídeo desse tem? Porque a gente assistiu também no STF, no julgamento do Bolsonaro, um vídeo que foi editado por Moraes, que apresentava só um lado e da história, né? Da questão lá do 8 de janeiro, da invasão do Congresso, um vídeo absolutamente editado para endossar a narrativa da acusação. Sendo que e eu passei aqui na ocasião um vídeo de pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, que se gravaram, ainda bem que o fizeram,
se gravaram mostrando gente infiltrada na manifestação, gente com capuz, com balaclava, não sei o quê, gente com camisa do MST, do PT, não sei o quê, tacando fogo, fazendo quebradeira. E essas pessoas gravaram e falaram assim, olha, tem que denunciar isso aqui, a gente não tá apoiando esse negócio. E essas pessoas foram presas por crimes cometidos por terceiros que a gente até hoje não viu serem presos e muitas vezes, e muitos deles ali infiltrados, né? Então, é muito curioso, né? Agora esse tipo de... Eu queria o seu esclarecimento sobre que tipo de prova é essa. Coloca, por favor, o vídeo da defesa da Monique. Henri, você sabia que você é muito gentil? Sim, sim. Príncipe. Sim. Amado. Sim. Você sabia que você é muito carinhoso? Sim. Amoroso também? Sim. E você sabia que eu te amo muito? Sim. E quem é a melhor mãe do mundo? Você. Oh, de verdade? Sim, verdade. De verdade verdadeira? Verdade verdadeira. Amor sem beijinho, bochecha sem beijinho, sou eu, assim sem você. Sem palavras, sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver. Bigodeira está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer? Já sei! Hoje vamos jantar, Rei Bigodeira. Eu tô lavando. O que você quer? 5 carinhos. Carinhos? 5, isso tudo. Professor. Se eu fosse promotor nesse julgamento, assim que a defesa acabasse de exibir esse vídeo, eu diria para os jurados, senhores jurados, se essa senhora tivesse o mesmo empenho que ela teve na edição desse vídeo, na seleção dessas imagens, até em trilha sonora, né? Para servir de fundo musical para essa peça de propaganda. Isso não é prova, né? Isso é uma peça de propaganda, mas se ela tivesse o mesmo empenho que ela teve na feitura desse vídeo para impedir que o filho fosse torturado e morto, essa criança estaria hoje aqui entre nós e esse julgamento não estaria acontecendo. Infelizmente, ela não teve esse empenho, ela não teve esse esforço, ela foi omissa e com essa omissão intencional, ela causou a morte desse menino. Excelente. Professor Marcelo Rocha Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero vê-lo mais vezes. Conte sempre com espaço. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. É um prazer estar aqui com a minha querida Carol, com o Eli, a quem eu tanto admiro, a Júlia, a Eri, todos vocês. Um grande abraço. Muito bem, vamos seguir aqui. Deixa eu agradecer já de cara o pessoal que está fazendo superchat, inclusive está aqui a Carla. Se esta mãe, né, do Henri fosse explicitamente de direita, seria condenada por 60 anos de prisão. Toda informação que você precisa está na mídia? Toda a formação que você precisa está na universidade? Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo.
Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar, sim, um país melhor para seus filhos e netos, mas, ao mesmo tempo, já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.